A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus, mais esse dia podemos estar aqui gravando, a continuação do estudo do livro de Samuel, capítulo 10, 27 versículos também, igualzinho 9, 27 versículos. Aí é uma continuação do capítulo 9 que fala assim: Samuel unge Saul como rei de Israel. Oh, que maravilha! O versículo 1 fala assim, Então tomou Samuel um vaso de azeite e ele o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Os irmãos veem que na Bíblia Sagrada do Velho Testamento há dois tipos de unção. Há para os líderes, e há aquela que fala lá em Salmo 133, que descia sobre a barba e sobre o corpo da pessoa, ali uma liderança, um rei. Oh, aleluia! E Saul, irmãos, é ungido pelo Senhor. Falamos isso em outra oportunidade, sobre a vontade permissiva e a vontade direcionada de Deus. Nós vemos aqui, mesmo Deus tendo orientado que fosse Saul, a vontade permissiva dele sendo feita. Não que Saul, irmãos, num pensamento aí de algum, fosse um quebra-galho, não. Deus, irmãos, falamos isso no capítulo 9, por isso que estamos afirmando aqui que o capítulo 10 é uma continuação, É como se fosse o capítulo 9 começasse e tivesse que terminar no 10. Unisse um capítulo só, para falar aqui da unção e da escolha de Saul. Irmãos, Deus, ele não escolhe, Deus, ele não chama alguém, irmãos, sem um propósito, irmãos. Ele chama porque ele quer fazer da pessoa uma nova criatura, ele quer libertar, ele quer transformar, ele quer curar, ele quer mudar, ele quer usar. A unção dele, o espírito dele não veio sobre a pessoa, irmãos, por acaso. Tudo Deus tem um propósito, tudo Deus quer fazer algo que a obra dele, que o nome dele, que a vontade dele seja realizada, irmãos. Então Saul não foi aleatoriamente escolhido, irmãos. Deus queria sim fazer de Saul um homem grandemente usado. Foi ou não foi? Nós vamos ver nos outros capítulos. Você vai entender, mesmo alguns já sabendo a história, o desenrolar dessa história bíblica, mas que aconteceu. E aqui Deus queria fazer da vida desse homem chamado Saul, da tribo de Benjamim, alguém, irmãos, grandemente usado. E nós vamos aprender isso hoje no capítulo 10, depois no 11, no 12, vamos falando dele até chegar à morte dele. E vai falar muito sobre a vida de Saul aqui, irmãos. Aleluia. Versículo 2. Partindo-te hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel. Isso os irmãos vê lá em Gênesis 35, onde fala de Raquel, da história dela, da morte dela e do enterro dela ali. No termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Versículo 3. E quando dali passares mais adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão três homens, que vão subindo a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Versículo 4. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, e tomarás da sua mão. 5. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho dos profetas, que descem do alto, e trazem diante de si saltérios e tambores, e flautas e harpas, e profetizarão. Irmãos, tão interessante, quando você vai lendo esse capítulo 10 aqui, Deus, quando ele fala algo, irmãos, ele fala algo, ele dá endereço, ele dá o local certo, ele dá referência, ele dá tudo certinho, irmãos. O nosso Deus, ele trabalha com a verdade. O nosso Deus, ele trabalha, irmãos, com a clareza. Eu vejo algumas pessoas, irmãos, que dizem que servem ao Senhor, irmãos, andam tão enrolados com as coisas que falam, não tem clareza, não tem algo assim, uma transparência. Irmão, você vê aqui na Bíblia Sagrada, até Deus, para falar algo para alguém que vai acontecer, que vai acontecer na vida da pessoa, Deus dá referência, dá ponto de referência, fala os detalhes, irmãos. O nosso Deus é um Deus de detalhes, um Deus que não deixa passar nada. Irmãos, nós temos que aprender com o que está escrito na palavra. Temos que fazer igual está na palavra, irmãos. Viver, pedir graça para Deus para fazer aquilo que está
de acordo com a palavra, que nos traz um ensinamento para nós aplicarmos hoje na nossa vida. Louvado seja Deus, aleluia. O versículo aqui, 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás, e com eles, e te mudarás em outro homem. Olha, irmãos, quando o Espírito de Deus, ele faz parte da nossa vida, e Deus promete mudança. Mudança, porque o Espírito Santo vai testificar com o nosso espírito, primeiramente, nós somos filhos de Deus. E a área da nossa vida que que nós precisamos mudar, irmão. Quando nós deixamos todo dia, todo instante o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, vai ter uma palavra de mudança, vai ter uma palavra de transformação, vai ter uma palavra de um posicionamento diferente nosso para com Deus, irmãos. Aleluia. O Espírito Santo faz isso, irmãos. Louvado seja Deus. Para a gente agradar ao Senhor, irmãos. Oh, aleluia. O Espírito Santo vai trabalhar em nosso ser para nós adorarmos o Senhor, para nós glorificarmos ao Senhor, para nós servirmos ao Senhor. Irmãos, o Espírito Santo não vai querer que nós adoremos a Ele, mas ao Senhor, o Criador, a Cristo, irmãos. É dessa maneira que Ele vai trabalhar na nossa vida. Louvado seja Deus. Versículo 7. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Olha, irmãos, Deus promete que vai estar contigo. Deus prometeu aqui que está com Saul, irmãos, dando a ele referências, ponto de referência, falando o que ele ia fazer na vida dele, irmãos. Que maravilhoso, aleluia. Versículo 8. Tu, porém, descerás diante de mim a Gigal, e eis que te descerei a ti para sacrificar holocausto, para oferecer ofertas pacíficas ali. E 7 dias esperarás até que eu venha a ti e declare o que hás de fazer. Irmão, quando Deus ele fala que algo no Velho Testamento ou no Novo, irmãos, que ele vai fazer, irmãos, ele fala de oferta, de sacrifício a ele, de entrega a ele, de oferecer algo para ele, de ter uma maneira de chegar diante de Deus, irmãos, com temor e tremor. Irmãos, Deus ele trabalha tudo com o que é certo, com o mandamento, com a lei, com as regras. Deus não muda regras, irmãos. Nos dias hoje atuais, Deus não vai mudar uma regra, vai mudar algo que foi colocado por uma pessoa, mesmo que seja um homem, para fazer diferente, porque você é filho e filha dele. Não, irmãos. Pessoas falam assim, Deus vai me colocar no melhor serviço dessa terra. Mas primeiro você tem que estudar. Você tem que fazer o primário, o fundamental, na época minha, né, o colegial, uma faculdade, hoje o ensino médio, o ensino fundamental. Deus vai trabalhar com aquilo que está já estabelecido, irmãos, colocado pelo homem. A Bíblia diz que nós temos que respeitar as autoridades. Deus, ele respeita, irmãos, as autoridades, irmãos. Deus vai fazer aquilo, se respeita as autoridades humanas, irmãos, as leis humanas e muito mais a dele, irmãos. Então você tem que entender isso e pôr isso em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo aqui, ó. Glória a Deus. 9. Sucedeu o que? Virando-se ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Olha, irmãos, tudo que Deus falou que ia fazer na vida de Saul, Deus mudou o coração dele para o quê? Para atender a palavra dele. A palavra do Senhor, o Espírito Santo convence. E no mesmo dia aconteceu aqueles sinais, irmãos. Que maravilhoso. Deus tem sinais para fazer na sua vida. Deus vai te dar a direção para você estar ligado a Ele. Aleluia. E chegando ele ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito do Senhor se apoderou dele, profetizou no meio deles. Olha, irmãos, os sinais aconteceram. Aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é que o sucedeu ao filho de Quis e também a Saul entre os profetas? Os sinais estavam acontecendo, irmãos. As pessoas estavam vendo Deus trabalhar na vida de Saul, irmãos, para ele chegar e tomar a posição como rei, para ter respeito, irmãos. O homem de Deus tem que ter conduta, caráter, tem que ter uma vida, né, imaculada. Pela misericórdia de Deus, a igreja é imaculável, irmãos. A igreja tem que ter uma vida sem mácula, sem mancha, para que no reino de Deus, irmãos, no mundo espiritual, irmãos, as coisas aconteçam, irmãos. Tem que ter verdade, palavra, compromisso, comprometimento. E o homem de Deus tem que ter. Saúl estava entrando por esse caminho, irmãos. Aleluia. Versículo 12. Então um homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai deles, pelo que se tornou em provérbio,
Está também Saul entre os profetas? Olha que maravilhoso. Versículo 13. Acabando de profetizar, veio ao alto. 14. E disse-lhe o tio de Saul, e ele ao seu moço, aonde fosse, disse-lhe, a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Vamos ler até o 16 aqui. Então disse o tio de Saul, declara-me, peço, o que é que vos disse Samuel? E disse Saul ao seu tio, declarou-lhes na verdade que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino, do que Samuel falara, não declarou. Irmão, Deus vai falando, Deus vai instruindo, Deus vai dizendo. Todo dia ele vai mostrando para mim e para você a sua vontade. Com Saul isso é diferente, irmãos. Você precisa entender que você, nós, a igreja, o corpo de Cristo, tem que estar dependente do Senhor. Você tem que ler a palavra todo dia, orar, buscar com amor, com dedicação, com prazer na sua vida, querer mais de Deus, buscar mais de Deus. Irmãos, quem cura nós é o Senhor. Quem muda nosso caráter é o Senhor. Quem muda nossa maneira de pensar, de falar, de ouvir, de ser, é o Senhor, irmãos. Aleluia. Versículo 17. Convocou, pois, Samuel ao povo ao Senhor em Mispa. 18. Disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu fiz subir a Israel do Egito, livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam, mas vós tendes rejeitado hoje ao vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, que tendes dito, põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Olha, irmãos, Deus falando que ia fazer, mas já repreendendo o povo. Olha, vocês me rejeitaram. Hoje eu estou fazendo a escolha de vocês, uma vontade permissiva de levantar um rei para vocês. Irmãos, Deus é um Deus de verdade, irmãos. Deus fala, Deus nos corrige, Deus nos exorta, Deus nos repreende porque Ele nos ama, irmãos. Aleluia. Versículo 20. Fazendo, pois, chegar Samuel a todas as tribos, tomou a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou a família de Matri, e depois se tomou a Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Versículo 22, então tomaram a perguntar ao Senhor, se aquele homem ainda viria ali, disse o Senhor, eis que se escondeu entre a bagagem. Olha, irmão, Saul, mesmo sendo um homem alto, de aparência, né, bonito, a aparência das pessoas, a Bíblia diz que do ombro para cima ele se sobressaía de todos os homens. Ele temeu, irmãos, na hora de assumir aquela responsabilidade. Ele se escondeu entre as bagagens. Diz aqui a Escritura Sagrada. O versículo aqui, 23, e correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. 24, então disse Samuel a todo o povo, vedes já quem o Senhor tem elegido, pois em todo não há um semelhante a ele. Então jubilou o povo e disseram, viva o rei. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro, pôs perante o Senhor. Então avisou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Irmãos, naquele período de chamar Saul e eles conversar com ele, irmãos, acredita-se isso na tradição judaica, isso no Torá, isso no Talmud, que Saul foi orientado de Samuel capítulo 8 e Deuteronômio capítulo 17, aquelas ordenanças que o rei tinha que cumprir, irmãos. Ele foi revisado, lembrado do que é a posição que ele tinha que tomar, aleluia. 26 e 27, vamos encerrar o capítulo 10. E foi também Saul para sua casa a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocar. Irmão, Deus vai colocar pessoas junto de você para um algo que vai fazer, que vai te ajudar, que vai te auxiliar, que vai estar junto com você, aquele que ele tocar, irmãos. Aquele que ouvir a voz dele, que obedecer a voz dele. Às vezes, olhando humanamente falando, você olha para um e fala, aquele vai me ajudar. Não é? Deus vai colocar aquele mais simples, aquele que eles não dão nada, mas o que vai dar fruto, que vai estar ombro a ombro com a sua vida, irmãos. Deus trabalha de uma forma diferente do que a gente pensa ou mesmo imagina. 27. Mas os filhos de Belial disseram, este é o que nos há de livrar? E desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém ele se fez como surdo. Ele quem? Saul. Irmãos, no meio que se diz o povo de Deus, irmãos, aqueles que são filhos de Belial, aqueles que nunca vão atender o que o Senhor quer, aqueles que nunca vão ouvir a voz do Senhor, porque não são ovelhas, são bode, irmãos.
Quem não é quem é ovelha, ouve a voz do que não é, irmãos, é bode, é filho de Belial. Irmão, não se preocupe, irmãos. Deus está no controle. Deus vai colocar as pessoas certas para te auxiliar, para te ajudar. Creia, irmãos. Saul aqui, irmãos, passou por esse pedaço na vida dele, na parte que ele não era rei para ser rei, irmãos. Já teve essa reclusão das pessoas ali, irmãos. Mas ele disse que se fez como surdo e continuou. Irmãos, feche sua boca. Aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Deus vai preparar pessoas para te ajudar, para te auxiliar, para estar junto de você, para você fazer a obra do Senhor. Amém? Capítulo 10 encerrado, irmãos. Deus abençoe a sua vida, irmãos. Nos ajude a fazer essa obra. Os irmãos veem que nesse mesmo dia, hoje nós colocamos o capítulo 9 e 10, porque havia essa necessidade, irmãos, para entendermos o que estava no capítulo 9 e 10 e explicarmos no mesmo dia. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esses links, irmãos. Nos ajude a trazer inscritos para o canal, para a glória de Deus, para que juntos, irmãos, façamos a obra do Senhor. Deixe aí um joinha, se inscreva no canal. Nos ajude a fazer a obra do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus.